Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde. Boa tarde, vocês estão bem? Como é que tá tudo aí? Eu tô bom, você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Então tá jóia. Hoje eu tava te assistindo, doutor. Agora a gente aqui Vixe, Maria. Antes eu assistia pela internet, eu vi na CBN pela internet, eu acabava vendo o pessoal aqui do estúdio, mas não te via, só te ouvia. E hoje eu liguei a televisão cedo, tava lá o doutor Henrique Bonaldi, ajudando o povo. Isso é muito bom. Frio na barriga que dá. Dá nada! O que acontece com o corpo da gente quando a ansiedade bate? É descarga de adrenalina, né? Essa sensação de tremedeira, de ofegante, de sudorese, o suor. Às vezes até o intestino anda mais rápido, né? Tem um reflexo que faz a gente ir no banheiro. Eu, para tentar as provas de residência, por exemplo, conheci todos os banheiros antes da prova, porque me davam uma... Enfim, Aquela isso é coisa. Descarga de adrenalina, né? Entendi. Na TV ali um chazinho resolve, viu? Um chazinho de erva cidreira. Tá tomando? Não, pior que não. Eu entro na cara e na coragem, seja o que Deus quiser. Assim que é bom, doutor. E olha, a gente tá falando do calorão, né? Tem expectativa aí que esse ano tenha um dezembro muito mais quente do que o anterior, janeiro também seja um mês quente. E normalmente a gente fala do calor sempre de uma forma muito recreativa, doutor. Vamos pra praia, vamos curtir o sol, tomar banho, usar protetor, mas o calor também pode mexer muito com o nosso corpo, né? Tem que cuidar da saúde. Pode, principalmente para quem é mais idoso, principalmente para crianças com menos de 6 ou 8 anos e quem tem doenças. Se tirar essas três categorias aí, ou populações, é realmente verdade que o verão é uma época só boa, assim, né? Tirando as questões de acidente, de álcool, de afogamento, que são coisas ruins, realmente é muito bom. Para essas três populações, Johnny, precisa ter um pouco mais de preocupação com a questão da desidratação, da insolação, do uso de remédio da forma correta, não abusar de dietas que a gente não pode ter. Então, é uma população idoso, quem tem doença e criança com menos de 6 anos precisa ficar um pouco mais preocupada em se proteger desse sol mais do que só curtir. Agora, também é verdade que se você se protege bem, bebe bastante água, fica menos no calor possível, o verão é época boa para todo mundo, né, Jônio? É uma beleza, né? Agora, doutor, você estava falando um dia aqui com a gente sobre hidratação, e aí me lembro, na situação, um ouvinte até sugeriu que fosse calculado por peso, enfim, que a gente tem que tomar 2 litros de água, disse outro. Nessa época agora, com esse calorão daqueles, essa quantidade tem que aumentar, não tem nada a ver com o nosso peso. Qual é o nível assim, de hidratação? Como é que a gente sabe que está bem hidratado? É mais ou menos assim, ó, eles fazem um cálculo entre 20 e 30 ml por quilo de peso. Então, você pegar um cara de 70 quilos, nós estamos falando de mais ou menos de 1,4 litro a 2,1 litros num dia normal. No calor isso pode chegar a triplicar, quadriplicar tranquilamente, assim. Quem faz atividade física, você passar na praia aí de manhã, o povo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã jogando vôlei, futevôlei, a perda desse indivíduo é por hora esses mesmos 20 ml por quilo de peso. Então é um cara que por hora de atividade física deve beber seus 2 litros de água. Então vamos calcular uma média para o indivíduo de 70 quilos aí, um afegão médio aí, vamos botar esse cara tomando 2 litros de água, entrou para o calor 4 litros de água, entrou para atividade física, é os mesmos 2 litros de água por hora de atividade física realizada. É mais ou menos essa conta para que a gente fique isento de grandes preocupações em relação à água. E Johnny, vamos fazer um parênteses aqui, isso não vale cerveja, viu, moçada? Cerveja tem 2 grandes problemas. A cerveja ela desce gelada e ela alivia aquela sensação do calor, mas ela causa uma potencial desidratação, porque cerveja, por conta do álcool, cerveja qualquer álcool, faz com que você urine mais do que deve. Existe um hormônio chamado antidiurético, que é um hormônio que não deixa você urinar. E a cerveja inibe esse hormônio e a quantidade de urina que você solta é maior. Então eu sei que na cerveja tem água, mas você elimina muito mais. E mais do que isso, dentro da cerveja tem cevada. Cevada é como se fosse trigo. Então você tá ingerindo junto com a cerveja glicose. Glicose mesmo, açúcar.
E aquilo para o seu sangue significa, é como se fosse aquela regra geral que Adalberto vai lembrar aí, a história do leite com Todd. Leite com Todd. Você vai colocando Todd no leite, ele continua leite. Mas tem uma determinada hora que, de tanto que você coloca, aquilo vai empedrando lá dentro, porque não tem leite para dissolver mais. É mais ou menos a mesma ideia. Quanto mais cerveja você toma, mais açúcar você coloca dentro do seu sangue, mais concentrado ele fica. Ou seja, você aumenta o soluto, mas não aumenta o solvente. Você aumenta o chocolate, mas não aumenta o leite. E o que você precisa é água. Então, mais do que perde muita água, soma isso, o líquido fica muito viscoso por conta da quantidade de glicose. Então, a cerveja não vale como hidratação, orelha, que está escutando. Toma um copo de água para cada copo de cerveja que você tomar. Senão você é um dos caras que vai passar mal. E passa mal bruto, viu? Não passa mal bobeira, não. Aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de lesão renal, aumenta um monte de coisa ruim. Então, se prepara. Se prepara para você poder enfiar o pé na jaca também, É bom ficar preparado, que o dia que vier a cerveja você já tá pronto, vai ser só um dia ali, né, doutor? Perdido no mês. Não é bem assim, né? Um dia é um mês perdido nos outros 12, né, Johnny? Mas não tem problema. A sacada é ter a expertise de tomar um copo d'água a cada copo de cerveja. Você vai se embebedar e ficar feliz do mesmo jeito. Guto Cowboy tá fazendo uma pergunta aqui pro doutor Henrique. Quem é hipertenso nesse calor mais forte, é mais perigoso passar mal, a pressão sobe mais, doutor? O Guto, é pelo seguinte: primeiro porque o hábito no verão já é um hábito meio que você enfia o pé na jaca, né? É mais sal, é mais carne vermelha, é mais cerveja, esquece-se mais as medicações, mas mais que isso, só pelo calor já justifica a preocupação. O calor faz o metabolismo celular aumentar, seu corpo trabalha com mais força, mais quente, com mais atividade, gasta mais energia, faz mais trabalho, e isso é igual a ter que aumentar a pressão alta para dar conta desse momento com mais metabolismo. E aí, infelizmente, é uma época do ano que a gente perde um pouco a mão em relação à pressão arterial. E aí, é claro, cada pressão que eu perco a mão é maior chance de risco dos problemas de não controlar uma pressão, infarto, edema agudo, e assim vai. Doutor, o senhor já falou, o Geraldo está perguntando aqui, de novo com mais detalhes, ele está querendo saber o seguinte: tomar a mesma proporção de cerveja e água resolve alguma coisa? Ajuda muito, porque na hora que você aumenta a urina por conta da cerveja, você também aumenta a hidratação, então tá ótimo. Embaixo do balde tem um furo, mas em cima do balde tem alguém tomando água por cima, então maravilhoso, isso já resolve bastante. E a água volta a dissolver esse sangue que vai ficando cheio de cevada. Então, tomar água regularmente junto com a cerveja é maravilhoso. Qual é o problema, Geraldo? Prepare-se, tem um amigo meu que fala que vai de sonda, porque a quantidade de urina é muito grande. Quem bebe sabe disso. Você já é um cara que vai mais ao banheiro quando está bebendo. Imagine só ainda duplicando a quantidade de água, porque para cada copo de cerveja que você toma um de água. Então, é muita urina mesmo, mas é por conta desse efeito do hormônio que você acaba inibindo e acontece de urinar mais mesmo. A Bruna, lá de Cariacica, ela está preocupada agora com o calor e aí acendeu o alerta dela. Ela disse que vai fazer 40 anos, nunca fez check-up cardiológico. Você acha que é um bom momento para fazer isso? Bruna, é um ótimo momento, não pelo calor, mas pelos 40 anos. Principalmente, Bruna, se você olhar para parentes de primeiro grau, e a gente está falando de pai, mãe e irmãos, e alguém tiver qualquer doença cardiológica. Se tiver, 40 anos é a idade para ir ver. E aí esse check-up, Bruna, ele quase que não necessariamente ele é uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, nada disso. Quando a gente no consultório faz a foto de um cara de 40 anos e ele tá benzão, exames bons, exame físico bom, o cara não conta nada demais, não tem doença nenhuma, não toma remédio, não tem alergia, não tem hábito ruim, esse cara não precisa voltar de 6 em 6 meses. Às vezes você abre um espaço até de 3, 4, 5 anos para ele voltar e ele volta só com 45 quase. Então, começar é dar o primeiro passo para um cardiologista te conhecer e te explicar quais são os riscos. E é uma primeira consulta maravilhosa, porque o cara consegue olhar para os próximos 50 anos. Do jeito que eu estou te vendo agora, se cuida por causa disso, porque pode acontecer isso, isso e isso. Ou então, cara, você está indo muito bem, parabéns, volte só daqui 5 anos de tão bem que você está, entendeu? Então, é uma primeira foto, é um primeiro jeitão que o cara consegue balizar as decisões dos próximos anos. Bacana. Olha, e a Sandra está perguntando sobre o risco de câncer de pele. Essa exposição momentânea, por exemplo, no verão, para ficar mais bronzeado,
a gente deve se preocupar, a pergunta dela é a seguinte: preocupa com essa exposição a curto prazo ou é com a exposição o ano inteiro, ao sol, por vários anos consecutivos? O risco do câncer, doutor? Olha, com certeza absoluta, o contínuo é pior do que o esporádico, com certeza absoluta. Tanto é verdade que, para a grande maioria dos cânceres, aquelas doenças que envolvem o cardiovascular também são importantes, né? O fumo, o hábito, a obesidade, a diabetes, isso tudo aumenta muito o risco de qualquer câncer, incluindo o câncer de pele. Mas o câncer de pele tem um hiperfator de risco, principalmente para quem tem pele muito clara, que é o sol. Haja visto o que acontece nesse estado, por exemplo, com os como chama isso, gente? Não é dependente, não. O povo que é alemão, que é pomerano, que é italiano aqui dentro do estado, a preocupação em relação ao sol com eles é muito maior, porque são muito mais sensíveis ao sol. Agora, não tem dúvida, o cara que pega sol uma vez por ano, por 2 semanas, ele corre muitíssimo menos risco do que quem pega sol todo dia por 6 horas. Mas vale a pena lembrar, vale a pena usar essa época de maior exposição ao sol para lembrar todo mundo. O filtro solar, ele não serve só para deixar a pele sem descamar, ele serve para proteger de doenças mais graves, como, por exemplo, o câncer de pele. Doutor Henrique Adalberto aqui, boa tarde. Tudo bem, Adalberto? Tudo jóia. Falando sobre essa questão da exposição descendentes, ao sol... Adalberto, eu tô com dependentes na cabeça, descendentes de italiano. Afe Maria... Desculpa, aproveitando a proximidade com o verão, das altas temperaturas, o senhor estava explicando a questão, né, da exposição ao sol. Eu queria saber, quando a nossa pele está ali descascando, né, que a gente não passa o protetor de forma correta, o que significa esse descascar da pele ali? Quais são os riscos ali desse descascar ali para a nossa saúde? Muito legal essa pergunta, e assim, para quem eu quando adolescente fazia isso, né, começa a descascar, você começa a jogar soro, aí você compra aqueles negócios caríssimos para não descascar mais, já era, negão, começou a descascar, você já perdeu aquela epiderme, aquela última parte. É mais ou menos assim, viu, Adalberto? O sol tem um poder de agredir a pele. O sol causa na pele mais ou menos o que o machado, o martelo, o cara que trabalha com o trabalho braçal fica com a mão cheio de calo. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Quando você agride as primeiras camadas da pele, aquelas lá de baixo começam a produzir mais pele, porque identifica-se que nós estamos correndo o risco de ficar com a lesão de pele pela queimadura, então produz mais célula de baixo aí, produz mais pele aí embaixo, porque nós vamos precisar substituir essa pele que foi agredida. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na palma da mão de academia, de quem trabalha com trabalho braçal. Quando você agride a palma da mão, a camada cheia de queratina fala: cara, dá mais queratina para aquele cara ali para amortecer o que ele está fazendo com a pele, que está trazendo lesão à pele. E aí, essa lesão que fez com a insolação, com o sol, desidrata muito e deixa essa pele muito fraca, e essa pele rompe. E aí, quando ela rompe, imediatamente abaixo vem aquela pele mais vermelha, mais aquecida. O que está acontecendo ali? A inflamação, está inflamado, tem mais sangue correndo, tem mais produção de célula, tem mais pele vindo para cima, que fica mais vermelho. Tem gente que pega sol que o cara consegue perceber que fica até mais edemaciado, mais inchadozinho. Aquilo é inflamação de uma pele que está sendo trocada porque foi agredida pelo sol, só isso. Doutor, só para a gente terminar aqui, não sei se a pergunta vai ter uma resposta longa, mas enfim, o Joel está perguntando o que acontece com o corpo, na verdade, no calor para a pressão subir. É o aumento do metabolismo. A gente acabou de falar isso com o Guto. Quando eu esquento o corpo, a sua célula trabalha, ao invés de 60 km/h, ela trabalha 120. E aí, para ela trabalhar com mais força e mais trabalho, eu preciso bombear mais sangue. Quando eu bombeio mais sangue, essa alteração que eu causo, tendo que bombear mais sangue, às vezes com menos líquido, inclusive, faz com que o sistema hemodinâmico, que a gente chama, que é a dinâmica desse fluido, desse sangue, se altere. E aí, geralmente, altera para pressões mais altas. Agora, tem gente que tem crise de pressão baixa, Johnny? Também tem, porque o calor tem essa capacidade. Vasodilata, ele aumenta o diâmetro dos vasos e aí, consequentemente, as pressões caem no corpo. E tem um monte de gente aí que vocês devem conhecer que tem não mal súbito, né, mas tem essa sensação ruim, esse mal-estar
pode às vezes até desmaiar. Às vezes dá uma Então, moleza pressão na não gente, é um né? negócio muito bom no calor. Tipo uma preguiça, Exatamente, né? isso aí geralmente é pressão um pouco mais baixa, que também pode acontecer. Então, toda vez que eu tenho calor, eu aumento a pressão? Não necessariamente, mas eu altero o sistema pressórico do corpo do cara. Imagina isso num cara que não tem um coração bom. Então, é maléfico para todo mundo? Não, mas o cara que já não tem um coração bom precisa ficar um pouco mais perto do médico, das condições ideais aí durante o verão. Aquele salzinho debaixo da língua, pode fazer, doutor? Deve evitar? Não, pode fazer para quem você tem certeza que a pressão caiu. Então o cara teve lá um mal-estar, tá meio branco, ficou meio sudoreico, mediu a pressão, ela tá mais baixa, pode usar o sal. O sal não é maléfico para quem está em crise de pressão baixa, não. Obrigado pelas informações, doutor Henrique. Tchau, gente. Vão com Deus. Boa semana, viu? Boa Até semana mais. pro senhor. Semana que vem a gente tá te aguardando aqui. E na TV também. Valeu. Tchauzinho, gente.